Fui traído de forma cruel, mas descobri que Deus tinha algo maior. No início daquela manhã, jamais imaginei que minha vida seria dividida entre antes e depois de uma única descoberta capaz de destruir tudo que eu era. Meu nome é André, e por muitos anos eu acreditei que tinha o controle da minha própria história. Acreditava que minhas escolhas eram sólidas, que as pessoas ao meu redor eram estáveis e que o amor, era suficiente para manter alguém ao meu lado. Eu estava enganado. E descobri isso da forma mais devastadora que uma pessoa poderia descobrir. Durante anos eu caminhei com uma confiança quase ingênua, acreditando no que meus olhos viam e no que meu coração sentia, sem imaginar que, por trás de abraços e sorrisos, algo muito mais cruel estava sendo alimentado às minhas costas. Eu era um homem comum, trabalhador, dedicado, e achava que minha força estava em controlar cada detalhe do meu caminho. Mas o dia da traição chegou sem pedir licença, sem anunciar sua chegada, sem considerar meu esforço, meus planos ou meus sentimentos. E quando chegou, destruiu tudo. Eu estava há 3 anos em um relacionamento com Marina, uma mulher que, a meu ver, era um presente de Deus. Eu me lembro das primeiras conversas, das risadas espontâneas, das horas que passávamos falando sobre futuro, sonhos, viagens e até sobre filhos. Eu tinha certeza de que ela era a pessoa que Deus tinha colocado no meu caminho para construir algo grande. E não só eu pensava assim, todos os meus amigos, colegas de trabalho e até minha própria família diziam que ela era a mulher perfeita para mim. E por muito tempo, eu também achei isso. Mas a verdade é que existem pessoas que sabem interpretar personagens melhor do que qualquer ator premiado. Gente que veste máscaras com tanta perfeição que você demora para perceber que está diante de alguém treinado para ferir, para sugar, para manipular e destruir. E eu, ingênuo e apaixonado, jamais imaginei que Marina seria uma dessas pessoas. Tudo começou com pequenos sinais que, na época, não pareciam importantes. Ela começou a se afastar, a ter compromissos inesperados, a ficar irritada com coisas simples, a responder minhas mensagens com frieza e a evitar conversas sobre casamento. Algo que antes ela mesma trazia à tona quase todos os dias. E mesmo assim, eu buscava justificar cada atitude dela com boas intenções. Ela está cansada, ela está estressada, ela tem problemas que não está conseguindo falar agora. Mas a verdade estava muito mais profunda. E muito mais cruel. Lembro exatamente do dia em que tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite, e eu havia preparado uma surpresa para Marina, um jantar especial, flores, e até um bilhete escrito à mão falando sobre nosso futuro. Ela disse que estava ocupada, que iria trabalhar até tarde e que não poderia vir. Algo na voz dela me incomodou. Havia uma hesitação, um silêncio que não combinava com a mulher que eu conhecia. Eu tentei ignorar, mas meu coração apertou de uma forma que eu nunca tinha sentido. E foi esse aperto que me levou a pegar o carro e seguir para o local onde ela supostamente estaria trabalhando. Naquele momento, eu só queria fazer uma surpresa, aparecer com uma rosa, abraçá-la por trás e dizer que tudo ficaria bem. Eu queria fazê-la sorrir de novo, queria que voltássemos a ser o casal que éramos. Eu nunca imaginei o que encontraria. Quando cheguei, vi o carro dela estacionado em um lugar estranho, não no edifício onde ela dizia estar. Estranhei. Meu coração acelerou. Me aproximei devagar, tentando controlar o medo que começou a tomar conta de mim. Entrei no prédio quase sem respirar. O elevador parecia levar horas para chegar ao andar indicado. E quando a porta finalmente se abriu, foi como se o mundo tivesse parado. Ali, no corredor mal iluminado, ouvi a voz dela. Rindo. Aquela risada que eu conhecia tão bem. Só que não era comigo. Era com ele. Eu senti minhas pernas tremerem. Minha visão escureceu. Senti meu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir dentro do peito. Me aproximei da porta entreaberta e ali, diante dos meus olhos, como um golpe fatal, vi Marina nos braços de outro homem. A cena parecia impossível. Inimaginável. Inaceitável. Era como se tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha construído, todos os meus sonhos, tivessem sido arrancados de mim em um único segundo. Eu não tive forças para entrar. Não tive coragem para confrontar. Eu simplesmente virei as costas e saí cambaleando, com o coração despedaçado, a alma esmagada e minha fé completamente em ruínas. Naquela noite, eu não dormi. Eu tremia, chorava, andava de um lado para o outro sem saber o que fazer. Eu me sentia humilhado, traído e enganado de forma tão cruel que não conseguia acreditar que alguém que dizia me amar fosse capaz de algo assim. E no fundo, o que mais doía não era a traição em si, era a certeza de que tudo tinha sido planejado,
mantido em segredo, alimentado por meses, talvez anos. Eu me perguntava, por que Deus permitiu isso? Por que Ele não me protegeu dessa dor? Eu me sentia abandonado até pelo próprio Deus. E então vieram os dias mais difíceis da minha vida. Eu perdi o apetite, perdi o sono, perdi a motivação. Me afastei de todos, deixei meu trabalho de lado e mergulhei em um silêncio profundo. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria viver nada. Era como se um pedaço de mim tivesse morrido naquela noite. Mas foi justamente nesse momento, no momento da maior escuridão, do maior vazio, do maior desespero, que Deus começou a agir. E Ele agiu de uma forma que eu jamais esperaria. A primeira mudança começou quando minha mãe bateu na porta do meu quarto e disse algo que eu nunca esqueci. Filho, quando Deus tira alguém da sua vida, não é perda, é livramento. Eu, ainda quebrado, não conseguia acreditar naquilo. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. No dia seguinte, fui até a igreja pela primeira vez em meses. Não porque eu queria, mas porque precisava respirar, precisava encontrar algum sentido. Me sentei no fundo, sem querer ser visto, e ouvi o pastor dizer algo que parecia dirigido exatamente para mim. Quando Deus permite que uma porta se feche de forma dolorosa, é porque Ele está prestes a abrir uma porta que você jamais imaginou. Eu chorei como uma criança. E foi assim que Deus começou a reconstruir minha vida, pouco a pouco. Ele me afastou de pessoas falsas, me aproximou de amigos verdadeiros, me deu força para voltar ao trabalho, me deu ânimo para levantar da cama mesmo quando nada fazia sentido. Ele me ensinou que aquilo que eu queria não era o que eu precisava. E então, meses depois, quando meu coração já estava mais leve, quando eu já conseguia respirar sem sentir dor, algo inesperado aconteceu. Eu conheci Lorena. Ela não chegou como um furacão, não chegou destruindo tudo, não chegou prometendo mundos e fundos. Ela chegou de maneira simples, honesta e verdadeira, exatamente como Deus sabia que eu precisava. E ali, pela primeira vez, eu entendi. A traição que me destruiu foi o caminho que Deus usou para me reconstruir. A dor que quase me matou foi a ponte para um propósito maior. A decepção foi o livramento que eu nunca teria coragem de pedir. Hoje, olhando para trás, eu agradeço pela traição. Sim, agradeço. Porque se não fosse ela, eu estaria preso a uma vida que não era para mim, a um amor que não era verdadeiro, a um destino que não tinha a mão de Deus. Demorou, doeu, rasgou minha alma. Mas Deus tinha algo maior. E Ele cumpriu.